Olá! Sabe, aquilo que o Supremo Tribunal Federal decide lá em Brasília pode muitas vezes parecer uma coisa bem distante do nosso dia a dia, não é verdade? Mas olha, o informativo 1194 veio para mostrar justamente o contrário. Ele traz decisões que mexem com tudo, desde o sonho de quem estuda para concurso público até o futuro do trabalho com a chegada da automação. Então, o nosso papo aqui hoje é exatamente sobre isso. Vamos decifrar juntos o que a nossa Suprema Corte decidiu e, mais importante, entender por que isso importa e muito na nossa vida. Para a gente organizar o raciocínio, dividindo essa análise é assim. Primeiro, a gente vai olhar para as grandes decisões da semana focando em dois temas centrais. O primeiro é governo, dinheiro e cargos. Basicamente, as regras do jogo no serviço público. Logo depois, a gente mergulha de cabeça no assunto super atual, trabalho e novos tempos. E no final, a gente amarra tudo isso para ver o impacto prático, o que muda de verdade na vida da gente. Vamos lá, então. Começando pelas decisões da semana. Nós vamos analisar aqui os destaques do informativo 1194, focando em 4 julgados bem importantes que, como eu disse, vão desde a gestão do Estado até o futuro do emprego aqui no Brasil. Ok? Nosso primeiro grande tema: governo, dinheiro e cargos. Aqui a gente vai se aprofundar em duas decisões que, olha, mexem diretamente com as regras para o serviço público. E o primeiro caso já chega com uma pergunta que tira o sono de milhares de concurseiros por todo o país, né? Aquela dúvida: passei no concurso, dentro das vagas, isso garante a minha nomeação, não importa o que aconteça? Foi exatamente isso que o Supremo analisou. E a resposta do Supremo é super interessante porque ela busca um equilíbrio, sabe? É como colocar os dois lados numa balança. De um lado, você tem o direito do candidato, que estudou, se dedicou e foi aprovado dentro do número de vagas. É o que a gente chama de direito subjetivo à nomeação. Mas, do outro lado da balança, tem a realidade da administração pública. Às vezes acontecem coisas imprevisíveis, como uma crise orçamentária grave ou até a extinção daquele cargo. Então, o ponto central da decisão é exatamente este. O STF bateu o martelo de que o direito à nomeação, mesmo para quem passou dentro das vagas, não é absoluto. Existem situações excepcionalíssimas, sabe? Coisas graves e imprevistas, como a extinção dos cargos ou uma crise orçamentária tão séria que o governo ultrapasse o limite de gastos com o pessoal. Nessas situações, a nomeação pode sim ser barrada. Mas, e esse mais é gigante, isso não pode ser feito de qualquer jeito. Precisa ser uma situação muito bem justificada, comprovada e tem que acontecer dentro do prazo de validade do concurso. Agora a gente muda de assunto e entra num tema sempre muito delicado: o nepotismo. O próximo caso que vamos ver analisa justamente isso, mas com uma exceção importante que foi parar no Supremo. Pois é, a regra geral é clara: nepotismo é proibido. Mas o STF reconheceu uma exceção bem específica. A nomeação de um parente para um cargo de confiança pode acontecer, mas só se 3 condições bem rigorosas forem cumpridas, todas elas juntas. Primeiro, o servidor tem que ser de carreira, ou seja, concursado. Segundo, ele precisa ter qualificação profissional comprovada para aquele cargo específico. E terceiro, e muito importante, não pode existir subordinação direta ao parente que é magistrado. A ideia da corte foi buscar um equilíbrio, para não punir um servidor de carreira que é competente só por causa do parentesco, garantindo que o mérito venha em primeiro lugar. Ok, deixamos um pouco de lado as regras do setor público e vamos para o nosso segundo grande tema: trabalho e novos tempos. E aqui, gente, o debate afeta todo mundo, porque a gente vai falar sobre como a justiça está lidando com a automação e as novas relações de emprego. E para começar, a gente tem um caso que olha lá para trás, para a Constituição de 1988. Ela fez uma promessa, está escrito lá no texto, de proteger os trabalhadores contra a automação. Mas, e aí? O que aconteceu com essa promessa? Foi exatamente essa questão que o STF teve que responder. E essa linha do tempo aqui mostra o tamanho do problema. Pensa bem, a promessa é de 1988. De lá para cá se passaram mais de 35 anos e nada de uma lei específica sobre o tema. O que o STF fez agora foi dizer: chega. Reconheceu que o Congresso Nacional foi omisso, que essa demora é inconstitucional e deu um prazo final. O Congresso tem 24 meses para criar essa legislação. É um recado muito claro para que esse debate sobre o impacto da tecnologia no emprego finalmente aconteça de verdade. E para fechar essa parte de trabalho, a gente tem uma questão super prática, que acontece muito na Justiça do Trabalho. Imagina a seguinte situação: uma pessoa ganha um processo contra uma empresa, mas na hora de receber, descobre que aquela empresa faz parte de um grupo econômico gigante. A pergunta é:
Dá para cobrar a dívida de uma outra empresa do mesmo grupo, uma empresa irmã, que nem estava no processo desde o começo? O STF deu a palavra final sobre isso. E a nova regra é bem mais rigorosa. O Supremo definiu um passo a passo. O ideal, a regra geral, é que o processo já comece contra todas as empresas que podem ser responsáveis pela dívida. Redirecionar a cobrança para outra empresa do grupo lá na frente, na fase de execução, virou a exceção da exceção. Para isso acontecer, para incluir uma nova empresa só na hora de pagar a conta, vai ser preciso abrir um procedimento específico para provar que houve algum tipo de abuso, de fraude ou sucessão empresarial. Na prática, isso traz mais segurança jurídica para as empresas, que não vão ser pegas de surpresa. Bom, a gente viu esses 4 casos bem a fundo. Mas no fim das contas, o que é que tudo isso significa na prática? Qual o impacto real dessas decisões na vida da sociedade? Vamos fazer um resumo rápido do que a gente viu. Primeiro, nos concursos públicos. Aquele direito à nomeação não é mais absoluto. Ele pode ceder se houver uma crise fiscal muito grave. Segundo, no nepotismo. Ficou claro que o mérito e a qualificação podem sim superar os laços de parentesco, mas só com regras bem estritas. Terceiro, sobre automação. O Congresso agora tem um prazo para enfrentar o impacto da tecnologia no emprego. E por último, nas dívidas trabalhistas, agora existe mais segurança jurídica para as empresas, porque a responsabilidade tem que ser definida logo no começo do processo. No fundo, todas essas decisões do Informativo 1194 mostram uma tensão que é constante no direito. A lei tentando acompanhar um mundo que muda cada vez mais rápido. E isso nos deixa com uma reflexão final, né? Será que as nossas leis e as nossas instituições aqui no Brasil estão realmente conseguindo acompanhar a velocidade das transformações tecnológicas e econômicas que a gente vive hoje?